queria saber, na verdade, das duas mães, né, que tiveram prematuros, para contar um pouquinho para a gente da experiência de passar um tempo maior dentro da maternidade, né? Como que é isso? Vocês acabam ficando amigas, né? Muitas vezes, porque virou a família de vocês. Conta um pouquinho aí para a gente. Sim, nós temos, né, nós temos a sala de apoio, né, que é conhecido como a sala das mães, que aí no PRO fica do lado do lactário. Então, aí a gente sempre se encontrava, né, na hora de tirar o leite, de fazer a ordenha lá, e depois a gente ia para essa sala. E assim, quando a gente chega na UTI, você não quer conhecer ninguém, você não quer dividir nada com ninguém, você quer ficar sozinha, isolada, né? Você não sabe direito o que aconteceu, como que foi, né? Assim, será que é só comigo? Né? E aí, de repente, você entra dentro daquela bolha que eu falei, quando eu conheci, eu falei, gente, isso aqui é um laboratório de criança, como assim, né? Que é isso? Onde eu caí, né? E aí eu vi que tinha um do lado, tinha outro do outro lado, aí você passa numa sala que tem também, aí tem bebê grande, tem bebê pequeno, você fica num piro, que você fala, nossa, onde que eu tô? Até você cair em si. E aí você vê que você começa um sorriso, né? Uma mãe olha para você olha para outra mãe, aí ela olha para sua incubadora, você olha para dela. Aí você vai quebrando, né? Esse silêncio, né? Você vê que você pode conversar, que assim, entrei aqui, como que eu vou ficar tão fechada, né? Não dá para eu segurar tanta informação. Você pira, você não consegue. Sozinho não dá, né? Ali é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto, é dividir. E aí eu entrei naquela sala, né? E aí fala uma coisinha, aí você fala uma coisinha. Aí tem mães antigas, né, que já estão quase indo embora, e você chegando, e aí o filho dela teve o que o seu está tendo. E aí você ouve que deu certo. Aí você fala, nossa, o meu está passando por isso, vai dar certo também. Aí você já fica curiosa e você quer ir conversar com ela. E assim a gente vai rendando uma toalha, né? É uma mãezinha que conversa com uma, que conversa com a outra, né? Extremamente, é uma terapia em grupo mesmo. E você vê que a sua história, você acha que é difícil, você encontra uma até pior, né? E aí você começa a sentir que você também pode ser um alicerce para aquela outra família. E aí assim começa uma linda amizade, realmente, né? Eu fiquei meio ano lá. Então eu vi muita gente chegando, muita gente indo embora, e tinham mães que chegavam e ficavam 2, 3 dias e quase piravam. E aí elas vinham falar comigo, falavam, o que? Você está aqui há 5 meses, há 4, meu Deus, eu estou aqui há 3, eu estou quase morrendo. E eu conversava, e a gente, assim, você vai ficando um pouco experiente. E você vai acreditando tanto, porque está dando tanto certo, que você fala você fala com uma certa propriedade, digamos assim, aí você acaba acalmando. Isso que é legal, uma mãe acalma a outra. Então, assim, essa troca não pode silenciar. E quando eu cheguei no Rafael, já cheguei diferente, eu cheguei mais aberta, né? Aí as mães já ficavam meio com medo de mim, falavam, você está aqui de novo? É você que é a mãe que está pela segunda vez? Nossa, mas você já passou 6 meses aqui, agora você vai passar quanto tempo de novo? Né? Aquele medo, tudo. Eu falava, não, gente, é só um processo, é só um caminho. Quando o Rafael foi nascer, eu olhei para o César e falei assim, só pode ser uma missão. Eu falei, porque 2, com a mesma história, do mesmo jeito? Eu falei, então, assim, o que a gente entendeu? O primeiro a gente conseguiu, o segundo é que a gente também vai conseguir. Né? Então, vamos dar as mãos e vamos seguir isso aí. E nessa sala das mães, assim, quando eu procurava, eu procuro ser sempre muito positiva, sempre muito para frente. Pode estar ruim o que for, mas não vai dar certo, é só uma fase. E quando eu ouvia algumas mães muito tristes assim e com coisas negativas, eu procurava chegar com uma positividade. Isso eu carrego na vida, né? Essa parte com essa positividade. E, nossa, o quanto a gente se ajuda. Né? Então, assim, eu falo, a gente não entra ali por acaso. Né? A mãe a qualquer mãe, assim, é muito forte você receber um filho. Ser mãe, né? Ter um filho... Gente, olha, eu não sei o que é mais precioso na vida do que ser mãe, né? E aí, quando você entra para ser mãe de um prematuro, eu aprendi, assim, eu senti no meu coração que é porque eu tinha uma força, né? E que com a minha força eu podia ajudar o meu filho, porque essas crianças, elas chegam precisando de ajuda. E a maior ajuda que elas precisam é o amor. E eu falei, isso eu tenho para dar. Eu falei, então eu vou fazer com
com o meu maior carinho, assim, criar eles e olhar aquela barriga de vidro, que é uma preciosidade. Uma incubadora, eu falo, gente, quem fez, quem criou é um ser divino, porque é muito precioso. Uma incubadora é uma preciosidade absurda. E então é isso, para mim esse contato é isso, é se abrir, né? Lá a gente formou muitos amigos, né? Hoje eu tenho contato com vários e a gente vê por Face e alguns Insta crescendo, desenvolvendo, festinha de aniversário, e você fala, a vida é normal, né? É o que eu costumo falar assim, eles nasceram prematuros, eles não são mais, depois que eles crescem eles não são mais, e é vida normal, vida que segue. Né? Então a gente quer ajudar de alguma forma e a gente acaba ficando mais experiente mesmo, né, de saber algumas coisas. E a Tati falou que ela é muito positiva, eu também. Assim, não deixava ver ninguém chorando, que eu tinha que ir lá abraçar, chorar junto, falar que vai dar certo, que vai conseguir. Porque você externando isso, passa uma paz para outra pessoa. Né? E você vê que a outra pessoa vai ficar melhor com isso, que faz toda a diferença. E você está muito frágil ali, né? Você fica completamente acabado. E você ter uma outra pessoa do seu lado que fala, não vai dar certo, né? Você vê uma luz no fim do túnel, né? E vai em frente, seguindo, né? Para ir embora, né? Que a palavra mais importante que a gente ouvia lá na UTI é tá estável. Né? Era o que a gente queria ouvir. Está estável. Né? Então, essa era a palavra-chave. Né? E todos, assim. Né? É isso. Boa noite. Obrigada por vocês compartilharem, né, a experiência de vocês com a gente. A minha filha tá na UTI e vem sendo aí a cada dia também. Eu gostaria de saber como que foi esse começo em casa. Né? Que essa vivência da UTI eu estou tendo, mas eu estou assim, ansiosa com essa vivência em casa, esse começo, os cuidados, talvez especiais que precisa ter com o prematuro e principalmente para a Tati, assim, essa diferença do filho que teve mais intercorrência e o que não teve. Quando foi para casa, teve muita diferença com os cuidados ou não? É assim, com o Pedro, nós ficamos 171 dias na UTI, só que eu fui embora com home care, né? E aí eu fiquei 2 meses com home care em casa. Quando o Pedro chegou em casa, eu tinha uma enfermeira, só que foi assim, eu tive uma prova muito forte nesse primeiro dia que ele chegou, né? Foi dia 13 de novembro de 2013. O Pedro chegou em casa, eu tinha lá uma enfermeira, né? Que estava lá, ele só ia usar o oxigênio, né? Então a gente instalou tudo o que tinha que instalar, ok. Aí ela acompanhou a gente, foi chegando à noite, ela falou assim, então eu preciso ir embora. Aí eu falei assim, tudo bem. Falei, mas daqui a pouco vai chegar uma pessoa. Ela falou assim, não, vai chegar, eu só vou esperar um pouquinho. Eu falei, tá bom. Ela falou que eu tenho um compromisso e eu vou precisar ir embora. Eu falei, não, tudo bem, se você precisar ir, pode ir, né? E aí eu olhava para o meu marido e falava, bom, primeiro dia ela vai embora, será que vai chegar alguém? Não vai? Aquele impasse, né? Será? E foi ficando tarde, foi chegando 7, 8, 9 horas, não chegou o outro profissional. Aí ela virou para mim e falou, sinto muito, eu preciso ir, eu tenho um compromisso com a minha filha. Começou a chorar, não sei o que lá. Eu falei, não, fica tranquila. Falei, pode ir embora. Eu fiquei 6 meses lá, eu falei, qualquer coisa que precisar fazer, o mínimo eu sei fazer com certeza. Né? Eu já conhecia os aparelhos, já sabia até onde podia aumentar e não. E a gente chama de cachorrinho, que é um cilindro pequenininho de oxigênio. Foi qualquer coisa, eu ponho o cachorrinho, corro para o hospital, enfim. E esse profissional foi embora, realmente. Aquele dia eu falei, bom, agora é com a gente, né? E aí eu e César, o bebê lá, Pedro, chegou a primeira vez em casa. Na hora que ele dormiu assim a noite inteira. Eu e o César não dormimos nada, né? Ficamos os dois acordados lá, só olhando o oxímetro nem apitava. Eu falava, nossa, será que tá certo isso? A gente chegava, olhava, eu media, colocava a mão, temperatura, não, tá tudo bem. Ou você colocava o rosto no narizinho para ver se estava respirando, você não, tá respirando, tá tudo certo. E ficou eu e ele ali, né, nessa história. E aí foi passando a madrugada, né? Um olhou para a cara do outro, a gente falou, realmente, esse filho é nosso, né? Eu falei, esse filho é nosso, está aqui para a gente cuidar. E assim, é um intensivão que a gente passa na UTI, né? Eu falei, e a gente sabe cuidar. Eu falei, a gente sabe cuidar como ninguém.
E aí logo cedo chegou o outro profissional, tudo, e falou, nossa, cadê a moça? Foi embora, não sei o que. Eu falei, deixa pra lá. Daí depois apareceu todo mundo do home care lá em casa, veio o médico, veio isso, veio aquilo, veio responsável, veio não sei das quantas, enfim. Aí eu falei, não, eu acho que foi um presente pra gente, porque eu tinha esse receio. Eu falei, e agora ele em casa? Como vai ser essa criança em casa? Como é que a gente vai cuidar de um bebê que ficou 6 meses sendo cuidado por outras pessoas, né? E é impressionante que quando chega em casa, a coisa entra numa harmonia, que aquele medo e aquela insegurança vai indo embora. Sabe? Você vê que ele é seu mesmo, e que você está ali para cuidar dele. Eu sempre falo que assim, a mãe nasce assim que nasce o filho. Enquanto, principalmente o primeiro, né, que a gente não tem experiência, e a experiência já vem desse tamanho, né, que é ter um prematuro. E aí ali nasce a mãe, né? Então, assim, a gente tem um instinto. Eu falo, é uma coisa impressionante. Você pensa em alguma coisa, você chega, a criança está te falando ali o que ela quer. Então, assim, você aos poucos, você e a criança e o pai vai tendo uma conexão que entra numa harmonia mesmo, né? Com você levar o bebê para casa. E você vai tendo segurança. E assim, é importante a participação dos avós. A minha mãe, sabe, meu sogro, eles me ajudaram muito. Meu pai, eles vinham, eles ajudavam como eles fizeram com a gente. Por mais que eles eram prematuros, os cuidados não deixavam de ser os mesmos, né? E o pediatra, o telefone do pediatra para qualquer coisa, qualquer socorro. E só que no meu caso, o primeiro eu tive o home care, né? Então assim, eu tive um suporte ali, mas eu vou te falar que eu sabia fazer mais coisas do que a galera do home care, né? Assim, a gente tinha algumas pessoas que vinham e falavam, mas eu quero dar banho, eu quero fazer. Não, é que a gente está aqui para fazer. Eu falei, não, agora que ele é meu, como é que eu vou dar para você fazer? Eu falei, não, eu que vou dar banho, que vou trocar, que vou dar leite. Não, mas ele não vai fazer nada. Eu falei, não, mas você está aqui para não fazer nada. Eu falei, se você fizer alguma coisa, aí eu vou ficar preocupado, porque você vai ter que agir, né, por questão de algum ocorrido que está rolando com o bebê. E então, assim, com relação ao Pedro, foi assim, eu vi que aos poucos a família foi ajudando, foi tendo essa segurança, segui direitinho o que o médico fala, criança só depois de 2, 3 meses em casa, eu segui isso à risca, eu tinha sobrinho, vizinho, amigo, eu evitei, né, eu só liberei para a família, assim, e rápido, e em casa tinha, assim, álcool em gel, não é que eu fiquei neurótica, mas assim, eu queria todo cuidado, porque ele tinha ido tão bem até aquele momento, por que vacilar em casa? Né? Então, assim, por algum tempo foi uma extensão do hospital em casa, ainda mais por conta do home care mesmo. Agora, com o Rafael, eu tinha o Pedro, né? Então, aí, assim, eu não podia evitar criança, porque eu tinha o irmão ali, né? Então, a gente, quando o Rafael chegou em casa, a gente, graças a Deus, o Rafael não foi com home care, né? O Rafael, ele ficou bem, respirando sozinho. E ele chegou, a gente teve um pouco de insegurança, assim, um acordava, o outro acordava, né? Mas ele foi muito tranquilo. Os meus 2 filhos, assim, eles foram muito tranquilos em casa, né? Então, assim, era um choro como qualquer outro bebê, né? Uma troca de fralda ou uma mamadeira. A gente foi criando uma rotina para ele. A gente ensinou para ele o que era o escuro, né? Porque assim, na UTI você fica no claro, nunca se apaga, aquelas luzes nunca se apagam, né? E o máximo à noite dá uma baixadinha, mas fica acesa, né? E em casa eu ensinei para ele o escuro, acalmar, e aí eu gosto de meditar. Então eu procurava pegar muito ele assim e meditar com ele, né? E com o Pedro também, eu procurava sempre passar essa paz para eles, porque o começo deles no hospital é muito estressante, né? Toda hora mexendo, furando, e isso e aquilo, e faz, e mexe, e revira. E em casa eu procurava não ficar mexendo, né? E quando eu mexia era com muita calma, com muita tranquilidade, para mostrar um outro lado para eles. Então, assim, o começo tem sim esse medo, tem um pouco dessa insegurança, mas conte com a família. Eu contei muito com a minha mãe, eu contei muito com meu sogro, contei muito com meu pai, com a minha irmã me ajuda muito, que já tem 2 maiores. Né? Eu procurava assim, quando eu fui para casa, eu falei, bom, agora ele veio para casa, né? Eu quero que ele viva uma vida normal, né? Então, assim, como eu posso ajudá-lo? Né? Eu sendo mãe, eu estando ali para suprir essa necessidade. E deixando o medo de lado, porque o medo nos bloqueia. O medo, ele te dá muitas inseguranças. Então, eu procurava não ter este medo. E com muita calma, assim, sempre mantendo a calma, mas a ajuda da família foi bem importante.
E uma coisa assim que eu vejo muito das mães é todo esse medo do começo e o medo do final também da UTI. Então, toda a ansiedade do começo e depois a ansiedade para ir para casa. E quando a gente tem uma mãe que não passou pela UTI neonatal, ela não sabe o que é uma queda de saturação, né? Não sabe o que é uma intercorrência, né? Tudo que um bebê pode passar. Então, uma mãe de UTI, ir para casa é difícil porque ela sabe de tudo que pode acontecer, né? Tudo que já aconteceu com o bebê, todas as possibilidades. Então, gera muita expectativa, muita ansiedade. O que a gente costuma falar é assim, vocês passaram por todo o começo da UTI e conseguiram passar, né? Os bebês conseguiram passar. Ir para casa também é lidar com o novo, com o desconhecido, né? Você nunca levou um bebê para casa, principalmente um bebê prematuro, né? Então, como é isso? O começo é difícil, mas vocês vão se adaptando e aquilo vai ficando conhecido, né? Então, acho que é importante, aos poucos, ter esse desligamento da UTI. Então, aquilo passou. Agora, se o bebê está indo para casa, é porque ele está bem. Ele está pronto para essa nova etapa, né? E vocês também estão. Eu acho que é questão de adaptar e ir conhecendo esse novo ambiente. Da mesma forma que o começo, né, vocês tiveram que conhecer a UTI. Então, é uma fase de adaptação, mas que vocês conhecem os bebês. Né? Então, vocês sabem quando ele não está bem, quando, né, acontece alguma coisa, tem alguma coisa diferente, porque tem todo esse intensivão da UTI. Então, eu acho que aos poucos tem que se desligar da UTI e viver em casa. Isso é importante, como a Tati falou. O bebê é da mãe, é do pai, vai se construindo essa nova família. Eu acho que viver com privacidade, porque na UTI não tem, né? Então, vocês vão construindo esse vínculo em casa. E que é super importante se desligar da UTI. Agora é casa, né? Todas aquelas dificuldades, né, passaram. E assim, engraçado que não fica trauma. Assim, eu fiquei com medo de ter e depois ficar com isso, com esse trauma e nunca mais esquecer. Só que nem o Pedro, já foram, né, 4 anos, o Rafael já está aí 11 meses e não ficou um trauma. Assim, você aos poucos vai ficando um carinho, vai ficando um grande amor, porque a gente conhece muita gente legal, né? Assim, o contato é muito forte e a gente vê o quanto a gente é forte. Então, assim, a gente se torna outra pessoa. Eu sinto muito isso também, que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, mas não há trauma. Podem ter certeza, assim, vai ficar um grande carinho no coração de vocês, como está no nosso coração também. Em relação ao pré-natal, que a gente tinha conversado, não existe, que nem eu comentei no início, você não tem como prever se você vai ter um bebê prematuro ou não. Mas a importância do pré-natal é fundamental, né? Para uma gestação que ela vá, uma gestação de termo ou uma gestação prematura. E eu acho que é muito importante essa confiança, né? Então, assim, você vai lá na primeira vez, suspeito, ou você já sabe por alguma razão que está grávida. Eu acho que, assim, tem que ter um bom relacionamento. Então, é o que ela, né? Eu acho que a Adriana falou e as outras pessoas, você vai acabar indo com uma indicação. E hoje, temos aí, assim, muita informação, temos o Dr. Google e toda essa informação a nível de internet que a gente tem. Então, assim, tem que perguntar, né? Eu acho que as dúvidas, não podem ficar dúvidas, né? Meu médico pediu, por que ele pediu uma translucência nucal? Para que é isso? Então, acho que assim, a gente também, hoje, eu acho que isso, em algumas vezes eu falo pelo lado médico, às vezes é complicado, às vezes as pessoas vêm fazer algumas colocações, mas eu acho muito importante porque as pessoas, o médico não pode ser aquela coisa taxativa, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não, tem que ter uma participação dos dois lados. Estou pedindo isso, vamos acompanhar. Agora, também tem que seguir o que o médico fala, né? Não é porque eu sou médica, eu estou falando isso. Mas você vai lá, ele te pede, olha, nós vamos acompanhar seu peso, você tem que fazer isso, tem que comer direitinho, tem que voltar, tem que fazer os exames na data. Então, a consulta, no mínimo, ela tem que ser mensal, tem que fazer todo mês. Quando você vai chegando no final, vão ser, lógico, às vezes é semanal que você vai fazer o acompanhamento. Quando já se sente, que nem a própria Tati falou, que já lá com 24 semanas, alguma coisa diferente.
Então já você tem que acompanhar mais detalhado. Então é fundamental esse acompanhamento, né? Meu nome é Carol Oliva, sou psicóloga de formação, trabalho com a psicologia, eu cuido de mães. E eu queria parabenizar muito vocês duas, porque além dos relatos terem sido lindos mesmo em sua essência, eu estou impressionada com a força, porque eu sou mãe de prematuro e a minha história foi extremamente diferente, principalmente chegando em casa, principalmente com a alta. E eu tenho absoluta consciência do que aconteceu dentro de mim, assim, por a gente como psicólogo ter a formação, a gente saber exatamente o que você está sentindo, exatamente quando você deve pedir ajuda, porque eu não quero assustar a Adriana, porque a minha história com a maternidade é diferente. Eu perdi meu primeiro filho com 34 semanas para trombofilia, que é uma tendência a ter trombose, eu tive na placenta, e logo depois eu engravidei, porque eu tive o primeiro parto normal, induzido, né, e a médica me liberou para tentar. Eu engravidei no primeiro mês, 3 meses depois. Então, eu tive que vivenciar o luto junto com o sonho de novo, né? A expectativa e tudo. E aí eu já tinha esse histórico, então foi uma gravidez muito complicada, muito traumática, né? Muito peculiar, assim. E eu resolvi ressignificar tudo que eu vivi, assim. Eu hoje trabalho com isso, eu tenho um blog. E isso para mim é um motivo também de falar. Mas eu quero parabenizar muito vocês, mas eu quero falar também, respondendo a pergunta dela, que se tiver qualquer sintoma depressivo, qualquer tipo de ansiedade que doa muito, que não consegue vivenciar, tem que procurar ajuda. Porque a gente não tem que ser forte. A mãe de prematuro não tem que ser forte. Qualquer mãe desaba, qualquer mãe fica mal, mas a mãe de prematuro, ela tem mais do que direito de desabar. Eu não vou chorar. Então, assim, graças a Deus eu tenho o Rafael hoje, com quase 4 anos, mas é importante falar isso também, né? Ninguém tem que ser forte, a gente tem que se permitir viver o momento e depois a gente cria a fortaleza e hoje, graças a Deus, está tudo bem. É isso.